É impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. Assim, começamos nossos estudos da seção 6, Um Instante Santo e as Leis de Deus, do capítulo 15, Um Instante Santo. Esse é o nosso vídeo de número 131 da série de estudos do livro de texto do SEM, Um Curso em Milagres. Como fazemos, vamos ler a referida sessão e fazer alguns comentários, ainda segundo o nosso entendimento. É impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. E é igualmente impossível condenar parte de um relacionamento e achar paz dentro dele. Sob o ensinamento do Espírito Santo, todos os relacionamentos são vistos como compromissos totais e, apesar disso, não entram em conflito um com o outro de forma alguma. A fé perfeita em cada um deles, pela capacidade de cada um satisfazer-te completamente, surge apenas da fé perfeita em ti mesmo. E por isso não podes ter enquanto a culpa permanecer. E haverá culpa enquanto aceitares e valorizares a possibilidade de fazer de um irmão o que ele não é, porque queres que ele assim seja. Tens pouca fé em ti mesmo, porque não estás disposto a aceitar o fato de que o amor perfeito está em ti, e assim busca do lado de fora o que não podes achar do lado de fora. Eu te ofereço a minha fé perfeita em ti, no lugar de todas as tuas dúvidas, mas não te esqueça de que a minha fé tem que ser tão perfeita em todos os teus irmãos como é em ti, ou seria uma dádiva limitada para ti. No instante santo, nós compartilhamos nossa fé no Filho de Deus, porque reconhecemos juntos que Ele é totalmente digno dela e, em nossa apreciação de seu valor, não podemos duvidar da sua santidade, e assim nós o amamos. Ele diz o seguinte: sob o ensinamento do Espírito Santo, todos os relacionamentos são vistos como compromissos totais. E apesar disso, não entra em conflito um com o outro de forma alguma. E ele diz que esses relacionamentos podem nos satisfazer completamente, porque surge da perfeita fé em nós mesmos. O relacionamento dividido em que estamos procurando algo fora de nós, que achamos que ele não venha nos satisfazer, que nos traz conflito, ele está movido pela culpa. Como ele diz, pois está fragmentado. É impossível usar um relacionamento às custas de outro e não sofrer culpa. E ele diz: tens pouca fé em ti mesmo, porque não está disposto a aceitar o fato de que o amor perfeito está em ti. E quando nós não aceitamos
essa realidade do amor perfeito em nós, nós buscamos esse amor fora. E aí que está a divisão de nossos relacionamentos. Sempre vamos achar que vamos ter um relacionamento melhor do que aquele que nós temos agora. E por não amarmos aquilo que somos, ou seja, por não reconhecermos o amor que somos, por não reconhecermos a nossa realidade interna, aquilo que somos em origem, o amor que somos, realmente temos que procurar fora. E como vamos encontrar algo fora de nós se aqueles que nós estamos procurando estão na mesma condição nossa, estão procurando fora deles? E isso, inevitavelmente, não irá dar certo, pois não há nada fora de nós que possamos alicerçar a nossa realidade. Por isso, a projeção sempre nos leva a um grande engano. E aqui ele fala, e assim buscas do lado de fora o que não podes achar do lado de fora. E ele diz que oferece a fé dele, de Jesus, em lugar de todas as nossas dúvidas. Mas ele faz o seguinte, não te esqueça de que a minha fé tem que ser tão perfeita em todos os teus irmãos como em ti. Então, aqui ele nos iguala. E essa talvez seja uma das nossas grandes dificuldades. Reconhecer o amor, a realidade em nossos irmãos e não nos orientarmos pelas aparências que nos é ditada por nosso ego e pelo ego dele. E aí nós estamos depositando nossa fé naquilo que é aparente, naquilo que está de fora, não na essência daquilo que é. Percebe isso? E quando estamos colocando nossa fé em aparências, estamos em profundo engano. Por isso se diz que estamos construindo castelo em areia. Jamais eles irão se sustentarem. Toda separação desaparece à medida que a santidade é compartilhada, pois a santidade é poder e ao compartilhá-la, ela ganha força. Se buscas satisfação gratificando as tuas necessidades conforme as percebes, tens que acreditar que a força vem de outro e que o que tu ganhas, ele perde.
Alguém tem sempre que perder se tu te percebes fraco. No entanto, há uma outra interpretação dos relacionamentos que transcende o conceito de perda e poder completamente. E aqui ele começa dizendo que toda separação desaparece à medida que a santidade é compartilhada. Já falamos e mencionamos aqui isso algumas vezes. Quem de nós pode ver em nosso irmão a santidade dele e a sua própria? No ego é impossível. Ligado ao Espírito, que nos mostra pela sua luz a nossa própria santidade, onde reside a nossa sanidade. E aí está a nossa fortaleza, aquilo que podemos compartilhar, não a nossa fraqueza, como ele diz aqui, que entra num ganha e perde. Se eu estou ganhando alguma coisa, porque acho que não tem, o outro estaria perdendo algo. E nós saímos dentro da nossa força deste conceito de perda de poder completamente dentro dos nossos relacionamentos. Não achas difícil acreditar que quando uma outra pessoa invoca Deus em busca de amor, o teu próprio chamado permanece igualmente forte? E nem pensas que quando Deus responde a ela, diminui a tua esperança de ser respondido. Ao contrário, estás mais inclinado a considerar o seu sucesso como uma testemunha da possibilidade do teu. Isso acontece porque reconheces, por mais vagamente que seja, que Deus é uma ideia, e assim tua fé nele é reforçada pelo compartilhar. O que achas difícil aceitar é o fato de que, como teu pai, tu és uma ideia, e como ele, podes dar de ti mesmo de forma completa, sem perder coisa alguma, apenas ganhando. Aqui está a paz, pois aqui não há conflito. Confesso que quando li este parágrafo, muito pouca coisa entendi e tive que lê-lo por diversas vezes. Não é que eu não estava entendendo o que estava dito aqui, eu não estava aceitando o que estava aqui sendo dito. Pois o que ele quer dizer aqui? No centro da ideia deste parágrafo, isso acontece porque reconheces, por mais vagamente que seja, que Deus é uma ideia e assim a tua fé nele é reforçada pelo compartilhar. O que achas difícil aceitar é o fato de que, como teu pai, tu és uma ideia. Então, por que ele diz que somos uma ideia?
Porque na mente, o compartilhar agrega, cresce, não há perda. Nós é que nos confundimos com a ideia do plano físico, em que há esta compreensão de perda e ganho. Aqui ele se situa no plano mental. Todo esse ensinamento é dirigido em cima do plano mental. Nada é dirigido no plano físico, como que ele diz. Trata-se da causa. O plano físico é simplesmente uma consequência daquilo que está na mente. Então, isso traduziu para este ser aqui que nós não passamos de uma ideia daquilo que pensamos que somos. Isso já era percebido, mas aqui ficou muito claro a respeito disso. O que achas difícil aceitar é o fato de que, como teu pai, tu és uma ideia. E quanto mais nós compartilhamos essa ideia daquilo que somos em realidade, tal qual o pai é, isso tende a crescer, a se fortificar. E ele diz aqui, aqui está a paz, pois aqui não há conflito. No mundo da escassez, o amor não tem significado. E a paz é impossível. Pois o ganho e a perda são ambos aceitos, assim ninguém tem consciência de que o amor perfeito está dentro de si. No instante santo, reconheces a ideia do amor em ti mesmo e unes a ideia com a mente. E essa mente aqui está em letra maiúscula. Que pensou com a mente, em letra maiúscula, que a pensou e não poderia abandoná-la. Aqui ele não menciona, mas qual que é essa mente em letra maiúscula? É a mente de Deus. É quando aderimos à ideia do amor, à ideia de Deus que é amor. Mantendo-a dentro de si mesma, não há perda. Assim, o instante santo vem a ser a lição que ensina como manter todos os teus irmãos na tua mente, experimentando não a perda, mas a completeza. Daí se segue que só pode dar. Isso é amor, pois só isso é natural sob as leis de Deus. Então, sob as leis de Deus, só há o sentido de dar, que é expresso pelo compartilhar. Em contrapartida, a lei do ego é tomar, é adquirir, é conquistar. Veja, não há nenhuma concordância entre essas leis. Uma não existe para a outra. E que é este compartilhar que a gente sempre fala aqui?
é o compartilhar da mente, daquilo que ela é, da ideia que ela é. Iluminada pela ideia da mente de Deus ou pelo Espírito de Deus. Que venha a desfazer da falsa ideia daquilo que pensamos que somos. Pois isso daí continua dentro de uma ideia. O ego nada mais, nada menos é do que uma ideia criada pela mente que se julga separada de Deus, ou como ele fala aqui, pela mente errada. No instante santo, as leis de Deus prevalecem e só elas têm significado. As leis desse mundo deixam de ter qualquer significado. Que nós estávamos falando, a lei do ego, que são as leis deste mundo. Quando o Filho de Deus aceita as leis de Deus como ele quer, com contentamento, é impossível que fique preso ou limitado de qualquer maneira. Nesse instante, ele é tão livre quanto Deus quer que ele seja. Pois no instante em que se recusa a ser limitado, não é mais limitado. Então, quando nós aceitamos não ser mais limitado, não seremos mais limitados. Limitado por quê? Pela identificação falsa que nós temos com aquilo que achamos que somos. Que somos um indivíduo em um corpo separado. Essa que é a nossa identificação e a nossa prisão. Mas isso não passa de uma ideia. Percebe como que foi necessário ler diversas vezes esses parágrafos para aceitar essa ideia? Que não passamos de uma ideia. Mas quando aceitamos a ideia daquele que é o arcabouço de todas as ideias da mente única, nós abandonamos as nossas ideias individuais, especiais e separatistas. Tipo, você é diferente de mim, eu não gosto de você ou eu gosto de você. E ele diz assim, um instante santo vem a ser uma lição que ensina como manter todos os teus irmãos na tua mente, experimentando não a perda, mas a completeza. E aqui cessa a nossa noção de separação. Porque todos estão emanados nessa mente única, da qual nós não saímos. No instante santo não acontece nada que não tenha sido sempre. Somente o véu que havia sido colocado sobre a realidade é erguido. Nada mudou. No entanto, a consciência da imutabilidade vem rapidamente à medida que o véu do tempo é posto de lado. Ninguém que não tenha ainda vivido o levantar do véu e se sentindo irresistivelmente atraído para a luz que está por trás, pode ter fé no amor sem medo. No entanto, o Espírito Santo te dá essa fé,
porque ele a ofereceu a mim e eu a aceitei. Não tenhas medo de que um instante santo te seja negado, pois eu não o neguei. E através de mim, o Espírito Santo o dá a ti, como tu o darás. Não permitas que nenhuma necessidade que percebas obscureça a tua necessidade disso, pois no instante santo irás reconhecer a única necessidade que os filhos de Deus compartilham igualmente e, através desse reconhecimento, te unirás a mim no oferecimento do que é necessário. Porque ele se coloca nessa condição de dizer que ele, neste caso Jesus, é o mediador. No Espírito Santo te dá essa fé, porque ele a ofereceu a mim e eu a aceitei. Ele a aceitou por nós, que é esse amor onde não há medo, e essa é a nossa única necessidade. E ele aqui no início diz, no instante santo não acontece nada que não tenha sido sempre. Somente o véu que havia sido colocado sobre a realidade é erguido, nada mudou. No entanto, a consciência da imutabilidade vem rapidamente à medida que o véu do tempo é posto de lado. O que quer dizer isso? Quando descobrimos a nossa origem, que somos aquilo que somos, o Espírito, que é eterno e imutável. Por isso ele diz, no instante santo não aconteceu nada que não tenha sido sempre. Então tudo aquilo que é passageiro não aconteceu. Percebe a profundidade disso? E aí, voltando para si próprio, você como um indivíduo passageiro, tem algum acontecimento para aquilo que é real? Não é uma boa pergunta para a reflexão? Por isso que é dito, sou uma ideia daquilo que penso de mim que não é real. Traduzindo as palavras, sou um sonho de mim mesmo que não aconteceu. Dentro da mente que se julga separada. Pois a separação não aconteceu. E toda essa projeção que nós vivemos não passa de um sonho dessa mente, que será desvelado pela
imutabilidade. Pela eternidade, quando o tempo é posto de lado. É através de nós que a paz virá. Une-te a mim na ideia, não fisicamente, não existe essa condição física da paz, pois em ideias as mentes podem se comunicar. Se queres dar de ti mesmo como teu Pai dá o seu ser, aprenderás a compreender a natureza do ser. E aí, o significado do amor é compreendido. Mas lembra-te de que a compreensão é da mente e só da mente. O conhecimento é, portanto, da mente, e as suas condições estão na mente com ele. Se não fosses uma ideia, e nada além de uma ideia, não poderias estar em total comunhão com tudo o que sempre existiu. No entanto, enquanto preferires ser alguma outra coisa, ou tentares não ser nenhuma outra coisa, e alguma outra coisa ao mesmo tempo, não irás lembrar-te da linguagem da comunicação que conheces perfeitamente. Então, toda a compreensão, todo o conhecimento dá dentro da mente unida com a mente, em letra maiúscula. Mas, enquanto nós preferirmos dar validade a outras situações, como que ele fala aqui, no entanto, enquanto preferir ser alguma outra coisa ou tentar ser nenhuma outra coisa, e aí vai, nós não vamos conhecer aquilo que é a nossa união da nossa mente com a mente. Vamos colocar como definição superior com a mente de Deus. E aqui nesse ponto, todo o nosso pensamento é revertido em relação a este mundo no qual pensamos que estamos. No instante santo, Deus é lembrado e a linguagem da comunicação com todos os teus irmãos é lembrada com Ele, pois a comunicação é lembrada em conjunto com a verdade. Não existe exclusão no instante santo, porque o passado se foi e com ele se vai tudo que constituía a base da exclusão. Sem a sua fonte, a exclusão desaparece, e isso permite a tua fonte e a de todos os teus irmãos substituí-la na consciência. Deus e o poder de Deus tomarão o seu lugar de direito em ti e viverás a plena comunicação de ideias com ideias. Através da tua capacidade de fazer isso, aprenderás o que não podes deixar de ser, pois começarás a compreender o que é o teu Criador e o que é a criação junto com Ele.
Então ele começa dizendo aqui que no instante santo, Deus é lembrado. E a linguagem da comunicação é restabelecida com todos os nossos irmãos e com Ele. Pois essa comunicação é o restabelecimento da verdade, aonde não existe o passado, aonde não existe a noção das nossas próprias experiências, dos nossos próprios julgamentos, das nossas próprias interpretações, das nossas próprias narrativas. Isso tudo é um amontoado de ideias que faz com que o passado tenha existência em nossa mente. E por ele fazemos todos os nossos julgamentos que vão representar a separação e que vão dar validade a todos os nossos julgamentos. Entende isso? E sem essa fonte, como ele diz, a exclusão desaparece. E isso permite a tua fonte e a de todos os seus irmãos substituí-la na tua consciência. Deus e o poder de Deus tomarão o seu lugar de direito em ti e viverás a plena comunicação de ideias com ideias. E aqui nada restará do conceito de si pelo passado, baseado em suas próprias experiências, quer seja também nas experiências de seus irmãos, onde eles as terão abandonado, vendo a realidade daquilo que é, que jamais deixou de ser, pois está sempre agora presente. E que essa situação de presença é mantida pelo espírito daquilo que é em sua mente. Nada passa, nada vem. Só existe Ele. Na realidade de nossas ideias. E aqui é possível a nossa união nessa igualdade total daquilo que todos são nele. Através da tua capacidade de fazer isso, aprenderás o que não podes deixar de ser, pois começarás a compreender o que é o teu Criador e o que é a criação junto com Ele. Veja, aqui não existe mais eu e você tentando compreender, seja lá o que for. Abandonamos todos os nossos conceitos, todas as nossas interpretações, todos os nossos entendimentos.
para realmente estar na presença, na mente daquele que é e sabe. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha eterna gratidão. Até um próximo vídeo, que entraremos na sessão 7, o sacrifício necessário. Até lá.